eu mostrei nesse amplificador aqui a resposta de frequência de como ele fica com uma carga resistiva aqui, né? Eu mostrei também com uma carga indutiva, né? Mostrei a curva de impedância da caixa acústica, né? E comprovei que nos testes, né, que aqui na saída a tensão que sai aqui fica condicionada à impedância da caixa acústica. Então, quem não viu os vídeos pode ver lá que vai entender isso também. Até eu aconselho a ver os vídeos na ordem numérica deles, né? Porque foi a ordem de crescimento do entendimento, né? Então, de repente, vai ver um vídeo muito do final, talvez não entenda alguma coisa. Mostrei que então a tensão que sai aqui, né, varia conforme a impedância, né? Quando a impedância da caixa aqui aumenta, ele coloca mais tensão na saída, e quando a impedância aqui da caixa diminui aqui nos terminais de saída, o amplificador coloca menos tensão. Também fiz um vídeo mostrando um transformador parecido com esse aqui, onde eu coloquei uma carga indutiva na saída dele e eu medi com o DATS aqui no primário qual era o comportamento da impedância no lado primário. Ou seja, a impedância que se coloca aqui no secundário reflete aqui no primário e, consequentemente, reflete nas válvulas, né? Mostrei também que essa caixa que eu estou usando para fazer os testes, ela varia a impedância de 3.4 ohms até 35 ohms. Se vocês fizerem as contas, vão ver que é mais ou menos 900%. Então é uma variação de impedância enorme, e essa variação, em certa proporção, ela reflete aqui nas válvulas, ou seja, aqui no secundário eu vario a impedância 900%, aqui do outro lado vai variar em alguma proporção parecida. Então é proporcional aqui, digamos, os 8 ohms com os 8K daqui, mais ou menos, né? Então, com essa variação toda, as válvulas elas trabalham, digamos, ora com uma impedância muito alta, ora com uma impedância muito baixa, né? Mas o amortecimento do transformador, né? Resistência interna das bobinas desse transformador de saída, né? Que eu até fiz um vídeo também medindo, se eu não me engano, aqui para 4 ohms é 0,3 ohms, e a bobina de 8 ohms tem 0,5 ohms de resistência interna. Tá? Com esses vídeos todos, né, que eu fiz, eu acabei chegando à conclusão, né, que no caso um amplificador a válvula ele não consegue ser linear, né, com uma carga reativa, no caso uma caixa acústica, né. Se eu pôr aqui um resistor de 8 ohms ou de 4 ohms e fizer a varredura de frequência, eu vou descobrir que ele é perfeitamente linear, esse amplificador aqui, por mais feio que ele seja, tá? Sendo que os circuitos a válvula são extremamente simples, né? Alguns resistores, alguns capacitores e tá pronto, não tem muito mistério nessa ciência aí. Maior dificuldade é no transformador de saída, né? E esse aqui eu já comprovei, é bastante bom esse transformador aqui, é um Wilkerson, né? Já levantei as curvas dele, tanto é que ele é linear em carga resistiva, né? Isso já é um grande indício que ele é um bom transformador. Eu acabei entendendo que a grande diferença entre o amplificador transistorizado e o valvulado é o amortecimento, é o damping factor, né? O amplificador, no caso valvulado, que é um drive de corrente, ele tenta corrigir a corrente na carga, tá? Ou seja, ele tenta
sempre manter a mesma corrente na carga. Então o que acontece? Quando o alto-falante que está aqui, a caixa acústica que está aqui, aumenta a impedância, o que o amplificador faz? Ele aumenta a tensão para que a corrente fique igual. Quando a caixa que está aqui conectada baixa a impedância do nominal, digamos assim, baixa para 3 ohms, isso geraria mais corrente, certo? Pois no amplificador valvulado, que é o drive de corrente, né, o que ele faz? Ele diminui a tensão aqui nos terminais para poder compensar isso. Então ele tenta manter a corrente no alto-falante. Então, para todas as frequências, né, da faixa audível, o amplificador vai tentar compensar a corrente de saída. Então, todas as frequências, né, do espectro audível vão ter, vai tentar ser impresso nessas frequências na caixa acústica a mesma corrente. Tem um recurso que se usa em amplificador valvulado, né, que é o feedback. Ele pega uma amostra do sinal da saída e leva lá na primeira válvula. Isso é um recurso que, digamos assim, transforma um pouco dessa característica de amplificador de corrente. Quanto maior for a porcentagem de feedback que se tira daqui da saída e se leva até a primeira válvula, mais parecido com drive de tensão, né, voltage drive, que é o outro sistema de amplificação que eu não falei ainda, tá? Porém, né, para tentar linearizar um pouco mais a saída, se usa esse recurso do feedback, né, que é inserir uma amostra da tensão de saída, no caso é o NFB, é o Negative Feedback, tá? Uma amostra negativa, no caso com a fase oposta, se coloca lá na primeira válvula e o amplificador, digamos assim, ele baixa um pouco o ganho, né? Diminui um pouco a distorção e aumenta um pouquinho o amortecimento, porque quando o feedback, no caso, percebe que a tensão da saída está muito alta, né? Ele, como é inverso do sinal de entrada, ele atenua, digamos assim, o sinal de entrada, né? E quando o sinal de saída está muito baixo, né, o feedback atua menos na entrada, então a tendência do amplificador é aumentar o ganho. Então seria um controle de ganho, digamos assim, né, para tentar evitar, né, que essas diferenças de impedância da caixa acústica interfiram tanto na equalização do sinal de saída, né? Então, mais ou menos isso é o amplificador valvulado, né, que é o driver de corrente. Agora eu vou falar um pouquinho do outro sistema, digamos, de amplificação, que é o driver de voltagem, né, que é usado nos amplificadores transistorizados. O driver de voltagem, ele logicamente é o inverso do driver de corrente, né? Ele tenta, no caso, que a tensão na saída do amplificador seja igual para todas as frequências. Quando o alto-falante, a caixa acústica, baixa a impedância, né, o amplificador mantém, né, a tensão igual e, consequentemente, vai ter um aumento de corrente, tá? A corrente é variável. E quando a caixa acústica aumenta a impedância, no caso a corrente baixa, conforme o aumento de impedância da caixa acústica, né? Deixa eu pegar aqui o notebook para lembrar como é que esses aumentos de impedância
da caixa acústica. Então isso aqui, ó, eu tracei essa curva hoje, né? Hoje está um pouco mais quente, então meu pico do subwoofer está aqui nos 45 Hz, né? Ele varia conforme a temperatura. Então essa caixa acústica aqui, ela tem aqui, ó, em 22 Hz, que é a frequência do duto, ela tem 29 ohms. Aqui ela tem 6 ohms. Aqui em 45 Hz ela está com 24 ohms. E aqui em 83 ela está com 3,3 ohms. Amanhã a maior impedância está em 31 ohms, né? Então vocês vejam a incrível variação de impedância, né? Que tem, olha só, a mesma caixa, tá? Aqui ela tem 31 ohms e aqui ela tem 3,3 ohms. Então dá lá, se for fazer as contas, dá 900% por aí. 800, 900%. O sistema valvulado, né? Que é o driver de corrente, eles vão tentar corrigir a corrente em função daquela variação de impedância ali, né? E como é que ele faz isso? Variando a tensão de saída. O amplificador transistorizado, né, ele vai manter sempre a mesma tensão para todas as frequências. Ou seja, aqui, né, no amplificador transistorizado, se tem toda a linearidade possível, tá? Todas as frequências são iguais, né? Enquanto aqui, né, no amplificador valvulado, as frequências ficam equalizadas, né, conforme a curva de impedância da caixa acústica. As válvulas, né, elas não têm como trabalhar 100% como os transistores, né? Como eu comentei, é uma maneira de tentar transformar um amplificador valvulado em um driver de voltagem, né, pegando uma amostra daqui, né, do feedback, né, da saída, uma amostra da saída, e colocando lá na primeira válvula. Porém, tem um limite para isso. Se colocar uma porcentagem muito grande de feedback, o amplificador acaba oscilando, né? Então tem uma limitação, não se consegue fazer com que um amplificador valvulado se comporte exatamente como um amplificador transistorizado. São limitações que acabam não deixando isso acontecer. Enquanto os amplificadores transistorizados, né, a indústria acabou optando por fazer praticamente a maioria absoluta dos amplificadores no modo driver de tensão. Raras exceções de amplificadores transistorizados, né, trabalham no sistema de driver de corrente, né? Tá? Só conheço um modelo que trabalha nesse modo de driver de corrente, tá? Que por acaso é o Technics VC9600. Esse amplificador aqui tem algumas particularidades, né? Ele foi feito lá lá em 1974, 75, logo depois do declínio dos valvulados, né? E ele tem uma fonte de tensão regulada, né? Coisa que era novidade, que é novidade até hoje, né? Agora que está se falando em fonte de tensão regulada, né? Esse aqui já usa desde 1974. Então a indústria acabou adotando, né, o padrão drive de tensão, né, para praticamente todos os amplificadores transistorizados. E é daí que vem a grande diferença entre os transistorizados e os valvulados, né? Essas duas formas de amplificação, né, drive de corrente e drive de tensão, são muito, digamos assim, diferentes na hora de usar, de escutar, certo?
O que acontece, né? Como é que daria para descrever isso com palavras, né? Eu diria que, né, o amplificador aqui, o valvulado, tá? O driver de corrente. Eu vou colocar umas palavras aqui para, digamos, tentar passar um sentimento, tá? Eu diria então que o valvulado, né, o som do valvulado, ele é um som emocional, né, porque ele tem uma equalização conforme a caixa acústica, então tem essa característica, né. Eu diria também outra palavra para descrever esse sistema de driver de corrente é a palavra infiel. O driver de corrente é infiel porque ele não mantém a mesma amplitude em função das frequências, né, com cargas reativas, né. E eu poderia dizer também outra palavra sobre ele, seria a palavra vibrante, tá? Então, é muito correto as pessoas dizer que tem vida, né? Eu não sou subjetivo, tá? Enquanto o amplificador transistorizado, né, ele, ele é indiferente, tá? Ele é numérico, digamos assim. É um sistema que os números fecham, que tudo está previsto, né? Eu posso dizer que ele é fiel, né? O sistema de driver de voltagem é fiel, né? E poderia colocar como oposto do vibrante que eu falei para o valvulado, eu poderia colocar para esse aqui equilibrar, tentando passar mais sentimentos para vocês, tá? Isso aqui seria um carro de alto luxo, tá? Com todo o conforto, com toda a segurança, com todo o luxo, com suspensão inteligente. Ele vê o buraco e aciona a suspensão para que o passageiro não sinta, né? Ele tem toda uma, digamos, inteligência, né? Aqui seria o Mavericão, tá? Ele vê o buraco e já começa a pular antes de chegar no buraco. Então, aqui tem mais emoção, digamos assim, né? Do que aqui. Então, aqui é o amplificador da razão, digamos assim. Drive de tensão é o amplificador da razão. Aqui está, digamos, a fidelidade, né? E aqui, né, o amplificador driver de corrente, né, é o amplificador da emoção, tá? É assim que eu consigo descrever esses dois sistemas de amplificação, tá? Queria complementar também que o amplificador valvulado não consegue emular um transistorizado, por causa da quantidade de feedback que você consegue inserir na entrada, tá? Ele, digamos assim, começa a oscilar antes. Precisaria de muito feedback para que o amplificador driver de corrente consiga se comportar parecido com um transistorizado. Porém, esse amplificador aqui, né, saiu com a disponibilidade de poder usar o sistema driver de corrente. O que acontece? Como é que funciona? Esse amplificador aqui tem essa chave, tá? Vejam aí. Impedância de saída, certo? Então ele tem ali, ó, normal, né? Que é a impedância, no caso isso aqui, esses números aqui são a resistência interna, tá? Então eu posso nesse amplificador selecionar 0,08 ohms, no caso de resistência interna, 0,8 ohms, 2,7 ohms e 8 ohms. Ele tem aqui em cima, ó, a formulazinha do amortecimento, né, que diz ali, ó, DF
é igual a ZL, né, que é a impedância da carga, né, divididos por ZO, que é a impedância de saída, tá? Então, com esse sistema aqui, no caso, eu consigo, digamos assim, que fazer com que o amplificador trabalhe, né, como um driver de corrente, como um amplificador valvulado. Eu vou fazer aqui um laboratório, tá? Para mostrar como que isso aqui funciona, tá? Em outro vídeo eu fiz um outro laboratório, um outro setup, que eu usei um AU717 com um resistor de 4 ohms na saída para simular um amortecimento baixo. Eu vou mostrar como é que funciona com esse aqui, que já tem, digamos assim, um outro sistema justamente para fazer isso. Para essa experiência, né, eu tô usando aqui um Meguro, vou usar ele como medidor de tensão, e um gerador de frequência, aqui, um gerador de funções. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou setar a chave aqui no 0,08 ohms, tá? Ou seja, operação normal. Eu vou mostrar para vocês aqui umas continhas. Como eu estou usando a caixa de 4 ohms, né? Quando a gente colocar naquela posição 0,8, tá? 0,08, a gente vai estar com um amortecimento de 50. Quando a gente pôr na posição 2,7 ohms, tá? A gente vai estar com um amortecimento de 1,48. E quando a gente estiver na posição 8 ohms, que é aquela bem lá de baixo, a gente vai estar com um amortecimento de 0,5. Ou seja, extremamente baixo o amortecimento, tá? Eu vou pular ali o 0,8 para não ficar muito extenso, tá? Então aqui, ó. Eu vou ligar aqui a saída do amplificador. Vou ligar aqui. Pronto. Conectei aqui a saída. As duas saídas aqui. Bom, no canal, em um dos canais, tá? Eu tô com uma carga resistiva, que são esses resistores aqui. São 4 resistores de 3.9, mas totaliza 4 ohms no canal e uma caixa acústica de 4 ohms no outro canal. Então a caixa acústica tem essa impedância, né? E agora eu vou fazer uma varredura, tá, de 20 Hz a 200 Hz, e vocês vão ver como é que se comporta o amplificador nessa condição de impedância aqui, tá? Então, chave aqui em 0,08 ohms de impedância interna, tá, resistência de saída. Então aqui eu estou medindo na escala de 3 volts. E então aqui a gente tem um canal com carga indutiva, que é a caixa acústica, carga reativa, né? E aqui um canal com carga resistiva. Agora eu vou variar a frequência aqui, ó, e vocês observam os ponteiros, tá? Hz, 24 Hz, 28 Hz, 32 Hz, 35 Hz, 36, 40, 44, 48, 50, 65, 75, 80, 86, 90, 100, 108, 120, 127, 140, 148, 166,
182, 184, 200. Vejo que os ponteiros se mexem praticamente nada, né? Vou parar aqui nos 20 Hz. Com esse fator de amortecimento aqui em 50, tá? Agora eu vou passar aqui por 2.7, tá? Eu vou pular aqui o 0,8, 2.7 ohms de resistência interna. A gente está com amortecimento nesse momento de 1.48. Bem baixo esse amortecimento, né? Muito baixo mesmo. Agora fazer a varredura novamente, tá? Porém a gente está com amortecimento de 1.48 dessa vez. Eu vou lá para os 20 Hz. O canal com a caixa acústica da esquerda, tá? Vejam que já tem diferença nos ponteiros, né? E eu tô chegando aqui perto do primeiro pico de impedância, olha, 22 Hz, né? Que bate com esse aqui, né? 22 Hz. Então, vou subir a frequência. Vejam que o ponteiro que está com o resistor está igual. E a condição de amortecimento está igual para os dois canais. Tá? Aqui eu estou chegando nos 30 Hz mais ou menos, né? Vejam que baixou aqui o ponteiro do lado com carga reativa, né? Vejam que baixou, tá nessa condição aqui, né, de impedância. Mais ou menos 6.8 ohms. Agora eu vou continuar subindo aqui. Cheguei aqui nos 48 Hz mais ou menos. 47 Hz mais ou menos, né? Vejo que o ponteiro com a carga reativa se deslocou bastante, né? O outro com carga resistiva ficou parado. Então nesse momento a gente está aqui nessa condição de impedância, né? 24 ohms. E agora eu vou continuar em direção subindo, no caso. Desculpa, eu não mostrei o comportamento do gerador. Agora eu vou de novo. Hz, 70 Hz, 80 Hz. Aqui tá mexendo ali o ponteiro, então eu estou no vale, né? Então aqui, ó, nessa condição, né, eu estou aqui nesse vale de impedância, né, onde a caixa tem a menor impedância possível, né, 3.3 ohms. Vou continuar subindo aqui. Cento e 130, 150, 170, 190, 200. Bom, vocês viram que já se comportou totalmente diferente, né? O canal com impedância reativa do canal com impedância
resistiva. Eu vou passar para a chave aqui de 8 ohms de resistência interna, tá? Eu vou ali nos 20 Hz. Vamos ver. Veja que o ponteiro está se mexendo muito dessa vez. Ou seja, o amplificador está aumentando a tensão de saída para poder manter a corrente lá na caixa acústica, tá? Ó, mais ou menos aqui é onde tem a maior tensão, mais ou menos, né? Que é esse pico aqui, né? Uns 22 Hz, mais ou menos. Vamos andando aqui, ó, tô subindo a frequência. 30 ohms, né? Tem esse vale novamente, né? Não é 30 ohms, é 30 Hz, tá? Então, nessa região a gente tá. Agora eu vou continuar aumentando aqui. Vejam como varia a amplitude do canal que está com a carga reativa. Aqui tem o pico de tensão, no caso é coincidente com o pico de impedância, né? Que é aqui, né? 45 Hz mais ou menos. Então, no caso do amplificador, né, vocês estão vendo aí que isso aqui é uma marcação de tensão, né, uma medição de tensão. O amplificador aumenta a tensão, né, para compensar. Aqui, né, continua aumentando a frequência, 60 Hz. 70 Hz, 79 Hz, 80 Hz, 85 Hz, é mais ou menos aqui. Então 83 Hz mais ou menos está ali, mais ou menos o que está aqui, tá por aí, ó, 82 Hz, 83. Notem que o amplificador diminuiu a tensão, né, para poder compensar, né, a baixa da impedância da caixa acústica. Então o amplificador está fazendo de tudo para conseguir manter a corrente, né, na carga igual, né. O outro canal que está ligado nos resistores não varia a impedância, né, então a tensão está sempre igual, né, não varia. Eu estou aplicando a mesmo sinal de entrada nos dois canais, tá? Veja que o comportamento é totalmente diferente das cargas. Vou continuar aumentando a frequência aqui. Bom, então vejam a enorme variação de amplitude aqui que o amplificador tenta impor a carga para conseguir manter a corrente, né? Enquanto que o outro canal, ó, fica praticamente parado. Aqui, que a impedância é alta, ele bota mais tensão para que a corrente fique igual. Aqui a impedância é baixa, ele coloca menos tensão para manter a corrente. Aqui a impedância é alta, então ele coloca mais tensão para manter a corrente. Aqui a impedância é baixíssima, né? Ele bota menos tensão para manter a mesma corrente, né? E aqui seria mais ou menos o normal, aqui perto dos 4. Não. Aqui no caso é a impedância alta também, ele aumenta a tensão para
compensar esse aumento de impedância, tá? Impedância normal é essa linha aqui, ó, tá? Que eu tô passando a unha aqui. Deixa eu mexer aqui para você entender todo o gráfico, tá? Ó, o gráfico é assim, tá? Indo até os 20 kHz. Eu estou limitando aqui para o teste não ficar muito extenso, tá? Por que que então, né, o sistema de driver de corrente é o emocional, né? Porque a caixa acústica e ele vão ser, digamos que um casal, eles vão ter uma simbiose, eles vão interagir um com o outro. Esse aqui é uma rara exceção onde a gente pode usar esse recurso, converter ele para driver de corrente e ter a mesma reação, digamos assim, como se estivesse usando um amplificador valvulado. Então, a gente consegue, no dia que quer luxo, conforto, segurança, né, e precisão, fidelidade, né, dá para usar na resistência de saída 0,08, ou seja, um fator de amortecimento 50 para 4 ohms, né? E o dia que tu quer dar uma volta de Maverick, né? Quer ter emoção, digamos assim, tu vem aqui e põe resistência de saída de 8 ohms, né? Vai trabalhar com um amortecimento de 0,5, né? Abaixo até aqui da maioria dos valvulados, né? Muito abaixo, digamos assim. Acho que um valvulado deve trabalhar no mínimo perto dos 5 de amortecimento, né? Esse aqui tem 4 faixas de amortecimento. Vamos ver aqui, ó. Tem essa aqui de 0,8 ohms. Vamos fazer a continha aqui então. No caso 4 ohms divididos por 0,8. Vamos ver quanto que dá isso. 4 divididos por 0,8. 5. Então aqui, ó, dá 5 de amortecimento, que é mais ou menos o mesmo desse valvulado aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma varredura rapidinho. Bom, coloquei aqui no 0,8 ohms, né, que significa 5 de amortecimento. Vamos ver como é que se comporta aqui, ó. Olha, eu tô achando até que variou um pouquinho, tá? Então isso me leva a entender que talvez o amortecimento do meu valvulado aqui, que eu estimava que fosse perto de 5, talvez seja menos. Então vejam que mexe o ponteiro ali, né? Estou variando a frequência. É pouquinho, né? Vocês perceberam que é pouquinha a variação, ó. Eu vou passar aqui para o 2,7 ohms, que dá um amortecimento de 1,48. Olha, eu vou reconsiderar aqui, tá? Eu estava estimando que esse amplificador fosse mais ou menos 5. Agora eu estou reconsiderando, tá? Eu creio que ele seja perto de 2, tá? Porque ficou muito semelhante com esse número aqui, ó. Com esse amortecimento aqui, ó, de 1,48. Tá? Quanto que o ponteiro aqui, no caso, varia, né? Em função da frequência, né? Eu
creio então que eu vou passar a propagar que ele tem perto de 2 agora, tá? Também acabei descobrindo, tá, que a indústria tem a opção de fazer alto-falantes para o sistema driver de corrente, né? Alto-falantes especiais para amplificadores valvulados, né? Porém, eu acho que praticamente toda a indústria de alto-falantes hoje em dia não faz alto-falante para esse fim, tá? Um alto-falante para driver de corrente. E a indústria praticamente inteira faz alto-falantes para driver de tensão. Um alto-falante por um driver de corrente, né, não pode ter aquela frequência, a impedância da frequência de ressonância, ela não pode ser muito alta, ela tem que ser baixinha, né? No caso, a variação de impedância do alto-falante, né, tem que ser suave, né? E o alto-falante para driver de corrente, ele tem que responder plano em função da corrente, tá? Enquanto que um alto-falante para um driver de tensão, né, que é um amplificador transistorizado, ele é diferente. Ele pode ter picos de impedância alta ou baixa, né, que o amplificador trabalha bem com isso. Porém, o alto-falante para driver de tensão, né, que são os amplificadores transistorizados, ele tem que responder plano em função da tensão, tá? É o inverso, tá? Alto-falante para valvulado tem que responder plano em função da corrente. E alto-falante para amplificador transistorizado tem que responder plano para tensão. Ou seja, um alto-falante que é feito para driver de tensão vai acabar equalizando muito um amplificador driver de corrente. E talvez um alto-falante de driver de corrente, né, ligado em um amplificador driver de tensão, possa reproduzir, digamos, frequências, digamos, graves sem muita intensidade e agudos sem muita intensidade, ou médios sem muita intensidade, porque o amplificador de driver de tensão não corrige a corrente. Então eu queria que vocês soubessem que um amplificador transistorizado pode emular um amplificador valvulado, tá? É só a indústria se interessar em fazer, tá? O valvulado não consegue emular o transistorizado, né? Por algumas limitações, né, de realimentação. São conceitos que pouca gente aborda, né? Acaba ficando essa lacuna de conhecimento aí, né? Que pouca gente sabe, pouca gente comenta, né? Sobre quais são as reais, né, diferenças entre o amplificador valvulado e o transistorizado. E basicamente tudo se resume no sistema, que é o, né, falei milhares de vezes, né, driver de corrente, né, para o valvulado e driver de tensão para o transistorizado. Quanto à distorção, tá? A distorção de um amplificador hi-fi é bem baixa, tá? Eu consegui dar uma otimizada, consegui menos de 0,5%, tá? Quase total potência. A distorção nesse tipo de amplificador aqui é desprezível, tá? Então não é a distorção a diferença, tá? É realmente o sistema de funcionamento. Né, proporciona um amortecimento baixíssimo, né?
podendo ser um pouco corrigido pelo feedback, e o outro sistema apresenta um amortecimento altíssimo, né? Mas que com recursos de circuitos, né, se conseguem fazer com que ele trabalhe no modo driver de corrente como um amplificador valvular. Um abraço.